Bom dia a todos, senador Cristóvão, Buarque, todos os senadores. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder contribuir para essa importante discussão sobre o programa Ciência Sem Fronteiras. Vou colocar um pouquinho sobre a experiência da Unesp, que é uma das grandes universidades brasileiras, sobre a perspectiva de que a gente possa, com essa troca de informações, contribuir para a discussão. Para isso, eu precisaria só falar rapidamente sobre a universidade. É uma universidade complexa, uma universidade multicampus. A Unesp ela apresenta-se presente em 24 cidades do estado de São Paulo e com 34 unidades. Nós temos aproximadamente 50 mil estudantes, 181 cursos de graduação, 102 cursos de doutorado e 150 mil egressos. A nossa universidade, em 2009, ela fez uma reflexão muito importante que resultou no Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade. Então, houve um olhar da comunidade naquele momento para os próximos 10 anos e, na visão de futuro, naquele momento, a universidade ela pretendia, até 2019, ser uma referência nacional e internacional de universidade pública multicampus. Então, essa é o que a comunidade entendia que, em 2019, a gente gostaria. Então, a palavra internacional ela já aparece aí na nossa visão de futuro. Agora, para isso, a universidade ela precisou implementar, de fato, esse plano de desenvolvimento institucional com programas e ações para resolver problemas da universidade. Um dos problemas era a questão da internacionalização. Então, nós desenvolvemos um programa, que é um dos programas do Plano de Desenvolvimento Institucional, que desde 2012 já tem um investimento na universidade de aproximadamente 25 milhões de reais. Essas são as 7 ações desse programa, e como nós podemos observar, tanto a ação 1 como a 2 está em ampliar e fortalecer a mobilidade de discentes e docentes da universidade. E, obviamente, o que acontece? Ao longo desses anos em que nós implementamos esse programa, nós observamos um salto da universidade nos ranqueamentos internacionais. Eu trouxe especificamente esse ranking internacional, que é o QS, porque existe um peso grande neste ranking da reputação da universidade. E, obviamente, o programa Ciência Sem Fronteiras trouxe um impacto nessa reputação e no conhecimento da Unesp internacionalmente. E vocês podem observar ali que, em apenas 4 anos, a nossa universidade ela subiu 130 posições no ranking, nesse ranking internacional. E eu acho que muito se deve à questão da visibilidade. Aí, só para mostrar, desde 2010, como que era a mobilidade de estudantes de graduação na nossa universidade. E, em 2014, nós já temos ali um índice que ultrapassa 1.000 alunos em mobilidade, com investimento principalmente externo e algum investimento interno da universidade. Como vocês podem observar aqui, o Ciências Sem Fronteiras ele tem um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento da mobilidade estudantil dos nossos estudantes. Bom, a Unesp, entre as universidades paulistas, ela é a segunda maior universidade que participa do programa Ciências Sem Fronteiras. E uma observação que eu queria colocar aqui é o seguinte, nós temos aqui, observem que 30% aproximadamente dos nossos estudantes que foram para o exterior são em nível de pós-graduação. Essa é uma das maiores porcentagens que nós temos no país. A média nacional é de aproximadamente 22%. Então, a Unesp, como é uma universidade que forma a segunda universidade que forma o maior número de doutores do Brasil, ela tem uma grande participação no programa nessa área de pós-graduação. Agora, eu vou seguir esse roteiro dessas perguntas para fazer alguns esclarecimentos e contribuir com a discussão. Uma primeira pergunta específica é quais os critérios para a seleção desses alunos das universidades. Então, as instituições, a seleção das universidades em que os estudantes são enviados pelo programa. As instituições são instituições de qualidade em países com um sistema de ensino superior de qualidade, sólidos e bem desenvolvidos. Isso se faz através do contrato específico entre as universidades,
ou associações de universidades e as agências responsáveis pela gestão do programa. O programa é construído a partir de parcerias com organizações dos países de destino que atuam como alocadoras de estudante. Então, nós temos algumas associações ou organizações que fazem o alocamento dos nossos estudantes no exterior. Essa seleção é implementada em 2 etapas, né? No caso, a Unesp ela tem critérios próprios para tentar manter a qualidade dos estudantes que são enviados. Então, nós fazemos uma seleção interna e também se faz a seleção pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Obviamente que, no caso da inscrição interna, existe um sistema que foi desenvolvido só para o aluno fazer inscrição em mobilidade. Esse sistema, nós também checamos se o aluno preenche todos aqueles requisitos que estão nos editais do Ciências Sem Fronteiras. E, obviamente, a nossa universidade ela tem algumas parceiras no exterior em que essas parceiras vieram conhecer a universidade, e quando um aluno ele se inscreve como primeira opção naquela universidade, essas parceiras, normalmente, elas aceitam aqueles nossos estudantes. Quais os critérios, então, para a seleção dos estudantes? Existe uma diretiva do programa que é a seleção interna dos melhores estudantes que nós temos na universidade. E a gente procura fazer isso. Cada instituição de ensino superior do Brasil faz isso de uma determinada maneira. No caso da Unesp, nós estabelecemos um rendimento geral médio de maior ou igual a 6,5. Existe uma seleção pelos conhecimentos do idioma do país selecionado. E, como eu disse anteriormente, parceiros estratégicos, quando eles evidenciam que há uma inscrição da nossa universidade, por sermos parceiros estratégicos, aquela universidade, ela seleciona aquele aluno. Uma terceira pergunta é, na volta dos estudantes, como se faz o aproveitamento de crédito? Essa é uma discussão importantíssima, né? Existem estudos em desenvolvimento para fazer esse tipo de avaliação. No nosso caso, a gente faz uma avaliação do percurso de cada estudante pelos conselhos de curso. Então, são mais de 180 cursos que nós temos, então, cada curso tem o seu conselho, avaliando componentes didáticos, cursados, enfim, toda a análise curricular. E procura-se valorizar a diversidade e o aporte de novas dimensões à formação do estudante, permitindo que aquele estudante ele tenha reconhecido o seu crédito fora daquela área, porém que seja complementar. Isso se dá por meio de reconhecimento por disciplinas optativas. No retorno do estudante, se faz uma avaliação da aprendizagem. Infelizmente, não é feita nenhuma avaliação de aprendizagem. Por quê? Porque essa mobilidade internacional entende-se que ela é fundamentada na confiança dos parceiros. Então, isso confia-se, né, considera-se de que aquele estudante, indo numa universidade reconhecida, ele terá ali o seu conhecimento avaliado, a sua aprendizagem avaliada. Tem havido muitas dificuldades com o idioma? Eu acho que a gente... Pois não? Pois não. Pois não. Considera que as instituições de ensino superior que recebem e enviam os estudantes, elas são capacitadas e competentes, porque existe uma triagem para se avaliar o conhecimento, né, do estudante. Veja bem, a mobilidade internacional é fundamentada no mundo todo na confiança entre parceiros. Isso. Bom, essa é a avaliação. Essa é a avaliação. Não é a avaliação. Não, porque você está dizendo lá em cima, no retorno do estudante se faz uma avaliação da aprendizagem. Se faz como? Você já não é feita nenhuma avaliação, então não tem como avaliar, correto? Não é feita nenhuma avaliação. Aí embaixo você coloca, é fundamentado no mundo todo na confiança entre parceiros. Então tá bom, nós sabemos como a gente confia em você, você foi lá e aprendeu e realmente o resultado que o Brasil investiu em você é satisfatório para a Unesp. Ali é isso que você está dizendo aí. Talvez eu deva ser um pouco mais específico, que aí é o conhecimento adquirido naquela disciplina, naquele plano de estudo. Estamos falando sobre ciência sem fronteira. Aí você está dizendo para mim que a mobilidade, que a avaliação feita pela tua universidade sobre ciência sem fronteira é uma confiança mútua. Olha, nós casamos, eu confio em você e vamos viver o resto para frente.
Nós confiamos que a aprendizagem daquele estudante, naquela universidade, se ele foi aprovado naquela disciplina, você confia que aqueles tutores eles fizeram uma avaliação. Essa seria. Eu vou lhe fazer um pedido. Você é a segunda universidade que mais alunos manda para fazer o Ciência Sem Fronteira. Eu queria. Não, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior estado brasileiro. Então, mas tem universidades que mandam muito mais que a gente. Pode ser. Mas, da mesma forma como eu vou pedir para as outras universidades, eu vou pedir uma relação, nós vamos solicitar uma relação dos alunos que foram, onde eles estão, e qual foi o critério e que cursos foram fazer. Nós queremos ver isso aí. Porque a forma de escolha é uma forma muito... as melhores notas do curso. Aí manda ele, né? O Einstein não foi o melhor aluno, correto? Não foi, mas conseguiu ser um gênio. Brilhante. Nem sempre o melhor aluno ele tem a vocação para fazer... Então, essas avaliações é que nós estamos tentando... Esse relatório que, a pedido do senador Cristóvão, nós estamos fazendo, e às vezes a gente é enfático e não leve a mal, que é a minha forma de falar, imagina, mas é tentando a gente construir nada. Aqui nós temos que ser parceiro para a gente melhorar, né? Então, nós queremos ser parceiros, discutir, porque eu, com certeza, não vou usufruir disso. Eu não tenho mais idade para usufruir disso. Mas eu tenho certeza que os jovens que estão aí, crianças, se a gente fizer o trabalho direitinho, irão usufruir futuramente disso que está sendo feito agora, porque, como eu disse no primeiro momento, é um dos maiores programas educacionais. Mas se não houver uma fiscalização, se não houver os critérios, se não houver a volta, porque não adianta o cara ir lá aprender e chegar aqui e vender um carro, como ele disse, para sobreviver. Essa pessoa tem que vir para cá já num mercado ou num laboratório que ele vai trabalhar e levar esse conhecimento adiante. Senão, pouco ou nada nós vamos fazer. Então, as universidades estão mandando esses alunos, elas têm que se preparar para o retorno desses alunos. Com certeza. Correto? Corretíssimo. Senão, para quê? Com certeza. Esse é o esforço. É um esforço que tem que ser feito de todos nós. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Amazonas, esses alunos que estão indo, eles voltam com uma outra mentalidade, com um outro conceito, mas chega aqui, são desestimulados pela estrutura que é oferecida a eles. Então, é uma coisa o cara está num laboratório em um país desenvolvido, chega aqui e vai para um laboratório que não tem absolutamente nada para ele fazer, ele diz, aí acabou, o projeto acaba ali. No dia seguinte o cara vai dizer, não, eu tenho que arranjar um emprego para sobreviver. E todo o esforço que foi feito para mandar esse jovem para lá, se acaba naquele dia, porque a gente vive um certo momento de romantismo, mas romantismo não bota comida na mesa. E muitos é romântico, é bonito, né? Essa luta, eu era menino, estava na rua já pedindo mais laboratório, mais desenvolvimento de pesquisa. Isso não é de hoje, isso é histórico, essa luta de desenvolvimento de pesquisa, inovação, não é uma coisa nova. Aconteceu ontem no país. Não, muito antiga. Então, isso, Carlos, eu precisaria, meu amigo, que depois eu vou solicitar, através da nossa secretária, para que a gente faça uma avaliação, será feita uma avaliação para que a gente, no relatório, faça... e as sugestões, né, que cada um de vocês poderão nos mandar depois. Com certeza. Que eu vou pedir por escrito essas sugestões, para a gente poder aprimorar e fazer um relatório final e mandar ao Ministério da Educação. Ok? Só para salientar, a gente não coloca uma nota máxima, os melhores, mas uma nota mínima de rendimento escolar na seleção. Isso faz parte do processo. Tem havido muitas dificuldades com o idioma, são dificuldades normais, considerando que a formação de idioma no país é uma questão geral. Agora, o programa ele trouxe um desdobramento que é a institucionalização da formação em línguas estrangeiras, que é uma coisa muito importante, é um desdobramento do programa
e aí a gente vai ter também um resultado no futuro sobre isso. No caso da Unesp, a gente desenvolve programas próprios para atender essa grande demanda de aperfeiçoamento na língua. Então, a gente constrói parcerias, por exemplo, com o Conselho Britânico ou com o Consulado da França, no sentido de suprir essa deficiência com relação ao idioma. E, obviamente, o Idioma Sem Fronteiras vem para contribuir muito. O programa Idioma Sem Fronteira tem contribuído, além de ser pioneiro, ele é abrangente, eficiente, com política pública. Aqui eu dou um exemplo, porque a Unesp ela foi selecionada como uma aplicadora de testes de proficiência no estado de São Paulo. Nós já fizemos aproximadamente, até o momento, mais de 5.000 aplicações, né? Eu vou só destacar desse quadro esse dado aqui, onde 42% dos aprovados no Ciências Sem Fronteiras apresentaram testes realizados na Unesp, como aplicadora na época, Inglês Sem Fronteiras. Agora, um diagnóstico preocupante se considerada a nossa universidade, é que 72% apresentam nível intermediário ou avançado, né? Ou seja, nós precisamos ainda melhorar o desempenho desses estudantes que apresentam um nível intermediário. Tem existido muitas dificuldades com a burocracia somente no início do programa. Realmente nós tivemos. Uma deficiência que já foi comentada aqui, que não há contato direto das instituições de ensino superior com a instituição no exterior. Qual tem sido a opinião dos estudantes? Existe uma percepção bastante positiva, em sua maioria, mas falta uma avaliação abrangente. Então, temos que ter iniciativas nesse caminho. Aqui, só para comentar com vocês a percepção dos estudantes, em termos como que ele avalia a universidade onde ele estudou no exterior, entre fraco e ótimo. Então, a gente observa que a maior parte avalia como bom e ótimo. Da mesma maneira, o material didático que foi apresentado a esses estudantes nas universidades do exterior, aqui são estudantes da Unesp, uma amostra de 300 estudantes. Como que avalia em relação ao aproveitamento do curso? A avaliação é entre boa e ótima, mas aqui nós temos nós temos que olhar para esses 15%. Entendeu? O que aconteceu aqui nesses 15%? Então, agora a gente está tentando investigar esses estudantes. Como você avalia a estadia no exterior? Quanto ao suporte oferecido pela universidade, isso é muito importante, e com base nesses resultados aqui, regular e fraco, nós entramos em contato com as universidades para tentar estabelecer o que aconteceu. Biblioteca, material didático, infraestrutura, também uma avaliação bastante positiva. E nós temos aqui uma percepção do estudante bastante positiva em relação se foi suficiente o recurso. Então, a gente observa que o estudante ele está satisfeito com o recurso e se essa experiência ajudará na sua carreira profissional. Nós tivemos 100% dos 300 alunos avaliados dizendo que sim. Aqui, só para dar exemplos, né, já foram dados outros de alto desempenho, nós tivemos um aluno, o Luiz Henrique Vitti, que esteve no Instituto Limerick, na Irlanda. E este aluno, ele passou com uma das maiores médias, aproximadamente 75% superior à média da classe, concorrendo com colegas da mesma, da Irlanda, né, e do Reino Unido. E o reitor fez questão de vir à universidade homenagear esse estudante no ano passado. Nós tivemos também um outro aluno nos Estados Unidos, em Minnesota, que teve um aproveitamento superior a 87,5%. Isso falando de aproveitamento, né, do estudante nas suas atividades acadêmicas na Universidade de Minnesota, e recebeu uma menção honrosa por isso, competindo também com seus pares do mundo inteiro. E aqui um último destaque, que é um aluno que foi o primeiro colocado no exame de proficiência em mandarim. Isso é muito importante para a Unesp, porque a Unesp tem um dos melhores Instituto Confúcio do mundo, né? Já foi premiado 2 vezes e é um reflexo desse instituto. Só questões gerais, programa fundamental na exposição da educação superior, e a internacionalização da educação superior entrou na agenda das instituições brasileiras. Isso é muito importante. Levou uma participação coordenada de vários organismos e instituições brasileiras, na participação, como já foi mencionada, de 2 importantes conferências de educação internacional, que é a NAFSA e a IE, na Europa.
no caso a NAFSA nos Estados Unidos, a existência de problemas, às vezes a gente entende que ela é superdimensionada. Então, a gente vê, às vezes, a mídia apontando para algumas questões, e, se a gente observar o programa Erasmus, que era, então, um dos maiores programas de mobilidade do mundo, nós temos 3% a 4% de estudantes que também apresentam problemas, só que é bem menor do que os resultados positivos. Existiu, aqui já foi dito, um grande fluxo de instituições estrangeiras para o Brasil. Então, se eu recebia, em 2012, 40, 50 delegações estrangeiras na minha universidade, hoje eu recebo mais de 80 instituições de delegações estrangeiras interessadas não somente no aluno, como se havia dito algumas vezes, interessada em parcerias de pesquisa, né, com a universidade. Eu já estou concluindo. Aqui algumas contribuições evidenciando algumas limitações. Existe uma inexistência de relacionamento direto das instituições brasileiras que enviam os estudantes para estrangeiros que os recebem. Isso traz algumas dificuldades nessa... A gente, às vezes, perde a oportunidade de cooperação pela falta de contato. Existe alguma dificuldade na definição de planos de ensino dos estudantes e também de ajustes quando o estudante já está lá. Existe uma certa dificuldade para acompanhamento direto dos estudantes em intercâmbio. Uma outra questão é a ausência de processo de avaliação efetivo. A gente observa, isso já foi dito, a gente precisa de fazer uma avaliação bastante satisfatória, usar ferramentas que possam comparar a experiência daquele aluno antes e após o programa e o acompanhamento no mercado de trabalho. Isso daqui é fundamental. Para responder a resposta do senador, a gente vai ter que acompanhar esses estudantes no mercado de trabalho. É uma janela de oportunidade, né? A gente pode usar essa janela para atrair estudantes e pesquisadores estrangeiros, como já foi dito pelo senador, um foco em internacionalização do ensino superior, ao invés de focar muito o programa somente na formação do recurso humano. Há possibilidade, eu acho, de incluir outras áreas. Como aproveitar essa experiência dos estudantes? Então, esses estudantes que vêm de fora, eles podem contribuir muito para uma atualização dos currículos dos nossos cursos. Só para concluir, como que a gente pode caminhar para o desenvolvimento de projetos de pesquisas conjuntos, é uma outra questão que se coloca, e aproveitar essas experiências, eu já vou pular aqui, para o Ciências Sem Fronteira, que a gente espera, o Ciências Sem Fronteira 2. Então, transformar um programa, talvez, numa efetiva ferramenta de internacionalização das instituições brasileiras, nos moldes do que aconteceu, por exemplo, com o programa Erasmus na Europa. Uma ideia interessante que eu vou deixar aqui para os senadores é o seguinte: o programa Erasmus ele faz um consórcio de universidades, onde algumas universidades com liderança em uma determinada área contribuam com as demais universidades menos experientes para o seu desenvolvimento. Nós temos experiências no Brasil, por exemplo, como o DINTER, que são programas de excelência, ajudando programas que estão se consolidando. Então, a sugestão que fica aqui é usar essas parcerias dos membros dos consórcios para estabelecer um relacionamento direto dos parceiros, garantir que essas menos internacionalizadas do Brasil tenham acesso a parceiros e conhecimentos das mais internacionalizadas, fortalecer o relacionamento institucional entre o Brasil e o exterior e utilizar essas mais internacionalizadas para capacitar as universidades que têm mais dificuldade ou que ainda não se internacionalizaram. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua